Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, esse podcast que fala de futebol europeu e que fala de La Liga também. Fernando está comigo aqui também, eu sou o Jota. A gente vai falar hoje agora sobre a jornada 10 da La Liga. Não esqueça de deixar o like, de curtir o vídeo, de deixar os comentários, ativar o sininho também para sempre ver os vídeos novos que a gente vai estar soltando também. E vamos falar de La Liga então, né? Vamos falar dessa jornada 10 de La Liga, né, Fernando? Boa noite. Boa noite, vamos falar de futebol, muitos jogos aí interessantes, muitos testes. Real Madrid que vem fazendo testes e o Ancelotti fazendo testes para poder encontrar sua melhor formação. Boa, vamos então, já que falaste de Ancelotti, já vamos começar falando de Celta de Vigo e Real Madrid. Real Madrid 2, Celta 1. Um jogo bem complicado para o Real Madrid, um jogo que o Real Madrid não teve um amplo domínio, inclusive o Celta teve até mais oportunidades que o próprio Real Madrid. Um belo gol do Mbappé de fora da área, um belo gol também com um passe muito bonito do Modric, do Vinícius Júnior. É muito importante o gol dos dois, o Vinícius marcando, o Mbappé marcando. A gente ainda sabe que esse time demanda de muitos encaixes, ainda demanda um pouco de trabalho em cima disso. Por ter algumas necessidades, Carvajal machucado, a gente teve a própria aposentadoria do Kroos, e o Real Madrid tem uma necessidade de encaixe com uma cartilha de jogadas muito grandes, que movimentam vários jogadores ao mesmo tempo, que demora às vezes para encaixar um Mbappé às vezes no time, ou encaixar jogar com dois, com três ofensivos, com ponta de lança, que é o Mbappé que não é bem um ponta de lança, é um falso ponta de lança que a gente chama. Então é difícil fazer esses encaixes. Então o Real Madrid não tem performado em nenhum dos jogos, inclusive perdeu na Champions, é a única derrota dele na temporada, perdeu na Champions para o Lille. Não tem performado aquilo que se espera dele, mas muito por causa desses encaixes que o Ancelotti ainda está tentando achar e tentando ver como que vai encaixar isso também, né, Fernando? E aí a gente tem uma partida muito boa do Camavinga, que eu acho que para mim foi o melhor da partida. Dominou completamente o meio campo. Ele foi com três defensores ali no caso, coisa que ele não costuma fazer. Inclusive fui atrás de algumas fontes ali da própria Espanha também que acompanham, ou até fontes que acabam acompanhando o Real Madrid de perto no dia a dia. Nessa passagem do Ancelotti, na anterior sim, mas nessa passagem última agora do Ancelotti, ele nunca tinha jogado com três zagueiros, três defensores, então ele espetou o Fran Garcia já na linha de meio campo, com o Bellingham e o Camavinga um pouco mais por dentro, o Tchouaméni um pouco mais por trás e o Valverde espetado lá do outro lado. Então ele mudou o time, não funcionou, mas é aquela coisa, vai treinando os movimentos, vai tentando achar o time para encaixar também. E o ponto que a gente pode dizer aqui é o Celta de Vigo muito valente, brigou bastante para tentar sair pelo menos com um empate, não conseguiu, até infelizmente no caso para o lado do Celta de Vigo, mas para o lado do Real Madrid, pelo menos na minha visão, né, Fernando? O que importa agora é resultado, né? Porque vai levar tempo ainda para encaixar todo mundo nesse esquema e nessa renovação que esse time está fazendo, né? Sim, para o Real Madrid todo resultado que conseguir é lucro, jogando bem ou não. E pelo que estamos acompanhando, o Ancelotti vai usar a La Liga para fazer testes. Tanto é que esse jogo contra o Celta, a gente viu ali uma formação de três zagueiros, um com o Rudiger e Militão, e no meio ali puxou o Tchouaméni muitas vezes para poder ajudar ali na saída de bola e etc. Então, liberando mais o Vasco e o Fran Garcia ali como se fosse alas. E é uma formação que eu gosto muito, pode ser que dê certo ali no Real, porque é um problema hoje defensivamente, porque muitos jogadores machucados. Uhum, E o Ancelotti vai aproveitar todo o jogo possível aí de La Liga. uhum. Claro, não o próximo, porque o próximo é um clássico, mas o que ele puder, ele vai fazer testes. Já tá dando spoiler pra malta aí sobre o Sim, clássico. A gente vai chegar nos próximos jogos também, tá? Mas é bem isso, Fernando. Acho que é uma formação que ele nunca usou e talvez ele tende a tentar usar agora. Porque tanto o Vasquez quanto o Fran Garcia são laterais que defendem mal e atacam bem. Então ele tem que tentar extrair o melhor desses jogadores. Claro que o Fran Garcia tem o Mendy, então eu acho que daqui a pouco a gente vai ver Militão, Rudiger e Mendy fazendo uma linha de três, que até faz certo sentido. O Mendy é alto também, então tem a bola aérea e liberando mais o Vasquez no caso para conseguir sair fazendo dobras lá com o Valverde pelo lado direito. Então, e acho que outro ponto que a gente pode falar aqui também, Fernando, sobre o Real Madrid é sobre o Bellingham, né? É um jogador que
nessa altura do ano passado já estava com 8 gols. A gente realmente esperava um pouquinho, está esperando um pouco mais deles, até para quem é um pouco madridista. Mas é um processo até natural, porque com a saída do Kroos muda bastante o esquema, sai o Benzema também. Isso mexe bastante Na verdade, ele nem estava com o Benzema, né? Falando a verdade, ele nem estava com o Benzema. Ele entra no lugar do Benzema como um falso 9 ali, fazendo a de médio, mas muito mais ofensivo. E agora ele muito mais um meio-campo do que esse meio-campo barra ofensivo, atacante que ele era no ano passado. O Rodrigo começou no banco, mas acho que o ponto aqui é o Jude Bellingham. Tem performado bem, relativamente bem, assim, até no meio campo, só que a gente espera um pouco mais de assistência, um pouco mais de gols. Ele que resolveu um clássico na temporada passada, com um chute de fora. Inclusive, é uma das jogadas que eu acho que ele poderia explorar um pouco mais, o Valverde acaba explorando um pouco mais, ele poderia explorar um pouco mais, porque é um jogador star player, a gente espera um pouco mais dele também. Vamos ver o desenvolvimento, né? Sim, claro que se espera mais dele por causa da temporada passada, que chegou fazendo muitos gols. Verdade. Só que tem diferença no posicionamento. Na temporada passada ele estava como se fosse um falso 9, ele chegava muitas vezes dentro da área. Então, se a gente comparar essa temporada e a temporada anterior, a quantidade de vezes que ele toca na bola dentro da área é bem menor. Então, consequentemente, vai sair menos gols. Então, claro, com a chegada do Mbappé, isso influencia, porque dificilmente o Bellingham vai vir lá para a área e ficar lá junto com o Mbappé e vai deixar sem ninguém no meio de campo. Então, vamos acompanhar como que o Ancelotti vai montar o time para deixar o Bellingham mais ofensivo. Mas não pode deixar 100% ofensivo porque fica sem ninguém ali no meio. Ele vem fazendo testes com Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Às vezes põe ali o Modric e o Valverde, o Camavinga, o Tchouaméni. Ou seja, ele vem fazendo os testes para poder tentar deixar o Bellingham mais à vontade ofensivamente para poder fazer a mesma coisa na temporada passada, gols e assistência. Foi a melhor temporada dele, praticamente, na carreira. É bem isso mesmo, acho que tu falaste bem. A questão é que a nossa exigência ela acaba subindo pelo que ele acabou por fazer na última temporada também, né? Foi a primeira temporada dele do Real, então todas as outras a gente vai querer que faz igual. Só que é diferente, a posição dele é um pouco mais atrás, é um meia, não um atacante. Então a gente acostumou com a temporada passada. Então vai gerar críticas, queremos que faz gol, assistência e tudo mais. Pois é. Boa. Passando então de Celta 1 de Real Madrid 2, passamos para Atlético de Madrid 3, Leganés 1, né? Acho que é um placar que, claro, a gente está falando pô, do Atlético de Madrid, no qual que é o nome novo lá, do nome do estádio? Agora é o Riad, né? Riad É, Metropolitana, né? acho que é Ryanair, não, Ryanair não, é eu acho Riad, que é. né? Acho que é a Riad, a É difícil companhia. decorar todo mês e Eles todos os mudam o meses nome. muda o nome. Mas enfim, no Metropolitano, o Atlético de Madrid ganha 3-1, uma ótima partida do Griezmann, inclusive, com gol, com uma grande participação também. Não, ele não foi nem nos dois gols do Sorloth, ele não dá o gol, mas ele dá pré-assistência, né, que é o passe que destrava. Claro que o jogo foi um pouco mais para o segundo tempo. O primeiro tempo até o Atlético de Madrid teve um certo domínio, mas não teve tantas oportunidades assim e não amassou como se esperava um pouco o Leganés. Toma o gol e acho que daí dá um choque de precisa ligar, precisa melhorar e ele já volta mexendo bastante no time. Então até o gol de empate, por exemplo, ele mexeu, ele tinha feito as 5 substituições. Então assim, algo até difícil de a gente ver. Ainda mais com o Simeone, que não costuma fazer tantas substituições, e então ele coloca o Samulino, ele coloca o Simeone, coloca o Depou, coloca o Julián Álvares, tira o Ángel Correia. Então ele mexe bastante no time. Claro que a última é que ele não queria trocar e ele trocou, e justo por causa de uma lesão do Lenglet, coloca o Jimenez. E aí começa a sair os gols, né? O 69 sai o gol do Sorloth com assistência do Witzel. Aos 81, gol do Griezmann com assistência do Simeone. E aos 90, já praticamente no último lance do jogo, com assistência do Julián Álvares, gol do Solat. Importante para o Solat fazer esses gols, porque não estava sendo bem questionado, referente à questão de próprios gols mesmo. Me preocupa um pouquinho sofrer tanto quanto contra o Leganés. Não deveria sofrer nesse nível. Acho que isso é um ponto de preocupação para este Atlético de Madrid que não
Assim, tem ali seus 5 vitórias, ainda não perdeu no campeonato, mas são 5 empates. É um time que sofre muito para conseguir fazer gols, sofre muito para conseguir fazer bons placares e me deixa uma pulga atrás da orelha se o ciclo do Simeone não está começando a bater na porta de que ele não consegue mais extrair desse elenco, ainda que ele mudou bastante e tentou mudar, tá tentando mudar a característica de jogo dele também, mas parece que ele não consegue mais extrair desse time, pelo menos ele, né? Assim, é um time que dificilmente está tendo regularidade. É um time que às vezes marca muitos gols, às vezes não. Não defende bem, às vezes defende bem. Não tem aquela constância. Apesar do resultado 3-1, não foi muita resposta do Atlético. Teve domínio do jogo e tudo mais, mas primeiro tempo perdendo de 1-0, o Leganês defensivamente muito bem. Uhum. Teve chances do Atlético, mas não conseguia converter. Em 60 minutos ali, as 5 substituições já feitas. Claro que a quinta por conta de uma lesão, mas eu não lembro de o Simeone ter feito isso alguma vez. E outro técnico de futebol ter feito isso alguma vez, 1-0 e já fazer todas as substituições praticamente. Uhum, uhum. Então, ele estava com a vontade de ganhar e conseguiu o resultado, gols no final, o gol ali aos 90, mais 9 de acréscimo aos 99. Foi meio que pra sacramentar, mas até ali o negócio tava bem tenso, né? Tava o jogo tenso, o jogo nervoso. Uhum. Eles queriam só ir pela vitória, conseguiram. Boa partida do Crisno. E Sorlot, bom para ele esse gol. Bom para ele ganhar confiança e conseguir entregar mais gols, porque tem uma reclamação por parte da torcida. O Morata saiu, tinha o Samu, que veio para o Porto, e contrataram o Sorlot. Então, E o Samu desandou a fazer gol, né? Tem mais essa ainda, né? Agora foi na seleção e ainda fez 2 gols ainda, né? Foi. E essa é a reclamação da torcida. Por que não deu a chance para ele? Eu acompanhei um pouco alguns canais da Espanha durante a semana e tem muitos torcedores reclamando porque não deu a oportunidade para ele. Só que agora já era, agora já está no Porto aí, fazendo gol todo jogo. E É. isso é importante. Fazer um gol nesse jogo, vai pro próximo, tenta fazer mais um, e fazendo um em um, ele consegue ganhar, cair nas graças da torcida. É. Só pra elucidar um pouco do que tu falou, Fernando, dos 12 primeiros jogos da temporada só teve uma sequência de 2 vitórias. O resto tudo empatou e perdeu. Depois, claro, teve a derrota ali na Luz ali, que foi bem até atípica, no caso, pela quantidade de gols que tomou, mas é muito pouco, né? Para um time que quer brigar por coisas maiores, seja na Champions ou seja na La Liga, tem que conseguir engatar 2, 3 vitórias seguidas e em 12 jogos conseguiu fazer ganhar uma vez só, 2 jogos seguidos. Então, assim, é realmente muita oscilação e muito pouco para esse Atlético de Madrid. Me parece assim, eu acho cedo e acho até um pouco perigoso a gente falar isso, mas me parece que aqui foi mais importante o placar, apesar de que a gente está falando do Metropolitano, que a gente está falando contra o Leganês. Mas ainda me parece mais importante ter sido, pelo menos ter ganhado do que estava acontecendo, porque perdeu 4-0, empatou com o Benfica na Luz, empatou a 1 com a Real Sociedad, veio a data FIFA e agora conseguiu ganhar na volta da data FIFA do Leganês, né? Sim, tipo, resultado importantíssimo, olhando nesse ponto aí, é o resultado que traz, ajuda o time a tentar essa constância, porque se um time quer brigar ali junto com o Barcelona e o Real Madrid, tem que ter constância, porque dificilmente o Barcelona e o Real Madrid vão tropeçar. Já puxando o gancho do que tu puxaste pra gente falar de Barcelona 5, Sevilha 1, começa por aí, né? Esse Barcelona e esse Real Madrid, principalmente esse Barcelona, não vai deixar escapar. Então, assim, dificilmente a gente vai ver esse Atlético de Madrid conseguir competir para título de La Liga nessa temporada. Então, começando já por Barcelona 5, Sevilha 1, para mim é um domínio completo do Barcelona. Pô, o Sevilha acha um gol lá no final e as estatísticas falam por si só. O XG, tá, gente, é 4,17 por 0,92. É quase 5 gols de XG para o Barcelona. Foram 21 tentativas de gol, 9 remates diretamente no gol. Então, assim, foi um amasso do Barcelona. O Sevilha não está muito bem, é verdade, a gente sabe disso. Ele foi com o Ansu Fati começando o jogo, achei bem interessante isso. E foi com o Rafinha por dentro, com o Rafinha que fez, para quem não acompanha, uma boa data FIFA pela seleção.
talvez seja uma possível solução de jogar por dentro que a gente não tenha, ou pelo menos o Dorival não esteja experimentando algumas soluções como o Veiga, que também não estava numa fase, agora está tentando voltar a ficar bem. O Paquetá não está numa fase boa que podia fazer essa posição também. A gente não tem muito esse meio 10, esse camisa 10 assim, com um grande impacto para a seleção. Então ele foi bem nessa data FIFA, não foi um grande destaque, mas foi bem e acho que pode ser uma boa solução. E ele foi como por dentro também. Yamal de um lado, Fati do outro e Lewandowski com 2 gols na de 9, mas acho que uma boa partida do Pedri. Importante o Pedri ter essa sequência também. Vamos ver se o Gavi consegue voltar. O Marc Casador, que eu já tinha comentado, para mim, uma boa partida, mas o Sevilha também não exigiu muito do próprio do Trinco, ali no caso. Com o Barci e o Martinez também, Balde e Condé não comprometeram, porque o time foi realmente praticamente o jogo inteiro ataque, né? Foi muito ofensivo, o Sevilha, por onde olhava, estava passando gente correndo, então completamente sem controle nenhum do que estava acontecendo, né? É até difícil a gente falar alguma coisa dos defensores do Barcelona, porque o Sevilla não encostava na bola, e dificilmente ficava com a bola aos pés. Então, é até difícil a gente dar nota para os defensores. O que resta é falar do ataque. O ataque também não tem muito o que falar. O Rafinha vem surpreendendo, porque não é a posição dele jogar no meio, jogar como Uhum. se fosse um 10. E, e não é o primeiro jogo dele nessa temporada. Ele tem vários jogos jogando assim e vários jogos jogando bem, contribuindo com assistências, aquele terceiro passe pro gol. Então, vem surpreendendo, vem jogando bem e Barcelona mais uma vez goleada. Eu achei estranho que o Hans Flick não usou o Dani Olmo. Ele começa com o Fati e depois ele tira o Ansu Fati e coloca. Claro, né? O jogo já estava completamente resolvido, então ele vai colocando os meninos, né? Coloca o Fermin Lopes, Sim. o Pablo Torre, o Mas Victor, pensando na sequência que tem Champions o League, Gavi voltando, depois é o ponto importante, Clássico, o Gavi sim, voltando. Até pro El Clássico é importante que o Gavi volte também. Eu não sei se vai ser um jogo muito como é que eu posso dizer, amigável para o Real Madrid não, tá? Esse ataque do Barcelona é bem forte, a defesa do Real Madrid está com bastante dificuldade, ainda mais com o Vasquez agora sem o Carvajal. Não sei se vai ser um jogo muito simples para esse Real Madrid. Não, vamos ver o que vai acontecer com Rodrigo, Mbappé e Vinícius, principalmente Mbappé e Vinícius, que pode ser que ele vá com dois, ele não vai com três atacantes. A nível de dar um suador para cima dessa zaga muito jovem, com o Koundé, com o Balde, com o Cubarsi, e vamos ver o que esses dois jogadores que a gente está falando de jogadores no auge das suas carreiras como star players, agora a gente está falando praticamente o Vinícius vai ganhar melhor do mundo, muito difícil que não ganhe, o Mbappé já está há alguns anos figurando lá também e é um star player, vamos ver o quanto eles conseguem gerar de suador. Não esquece que no derby do ano passado, quando o jogo estava enrascado, é uma bola do cross que ele acha furando a defesa, o Vinícius de frente para destravar o jogo e o jogo fica completamente aberto depois lá na casa do Barcelona, que eu esqueci agora qual que é o nome lá, o Montjuic, lá em Montjuic, que destrava o jogo. Então, assim, e o primeiro jogo também foi aquele gol do Bellingham de fora da área que destrava o jogo também. Então, assim, já não foi um jogo, já foram jogos fáceis. Então, com este ataque funcionando muito bem, com o Yamal um pouco mais maduro, feito uma ótima Eurocopa, com o Rafinha muito bem, talvez o mais regular e o melhor jogador a nível de regularidade do Barcelona nessa temporada. Não sei se vai ser muito amigável. Vamos ver como é que o Ancelotti vai montar os sistemas defensivos para Yamal, Rafinha e Lewandowski, que esses três têm funcionado muito bem, né? sim. É capaz de vir só com o Vinícius Júnior e Mbappé e reforçar mais o meio de campo, porque o Barcelona é um time que fica muito com a bola. Esse jogo contra o Sevilla, o posse de bola do Barcelona foi absurdo. Então, é capaz de fazer isso, força o meio de campo e tenta segurar, tenta manter a bola em seus pés para não tomar muita pressão, porque o ataque do Barcelona está muito encaixado. Uhum. O É um ataque que Rafinha é está mais, funcionando muito mais bem. uma assistência, né? Para o Lewandowski, os dois estão se achando muito bem. E Lewandowski mais 2 gols. Então, assim, vai ser um bom jogo de a gente assistir esse derby de Barcelona e Sevilha. Bom, acho que da jornada a gente passou, né? Vamos passar aqui os placares, Fê, para a gente dar uma geral aqui para Malta. Então teve Alavés 2, Valladolid 3, portanto vitória do Valladolid na briga dele mesmo, o Alavés é uma briga dele. Atlético de Bilbao 4, Espanhol 1, muito importante, até com bastante gols do Atlético de Bilbao. Boa partida
da dupla de irmãos, né, dos Williams, no caso, boa partida, um 4-1, Osasuna 1, Betis 2, então pro Betis é importante ficar naquele bloco ali em cima, essa vitória é importante. Eu acho que aqui, esse próximo jogo aqui é o ponto, Girona 0, Real Sociedad 1, a Real Sociedad estava muito mal, o Girona também não está muito bem, mas era um jogo bem importante de o Girona conseguir ganhar em casa, a Real Sociedad conseguiu a vitória e deu uma boa respirada, porque não tá performando muito bem. A gente já falou também de Celta de Vigo 1, Real Madrid 2. Depois tivemos Mallorca 1, Raio Vallecano 0. Raio Vallecano é os times capazes de empatar com o Atlético de Madrid e perder para o Mallorca. É inacreditável o que o Raio Vallecano consegue fazer. Atlético de Madrid 3, Leganés 1. Villarreal 1, Getafe 1. Para mim, aqui a grande decepção da rodada, porque o Villarreal tinha completas condições de ganhar esse Getafe. Fez jogos maravilhosos contra o Barcelona e Real Madrid. Deu um suador nos dois. E é time que tá brigando em cima, é o time que tá ali tentando classificação para a próxima Champions League. Então a gente esperava mais desse jogo. Realmente, eu esperava mais, acho que meio marcha ré, assim, meio lento pro que se esperava desse Villarreal. Barcelona 5, Sevilha 1 já falamos também, e eu acho que eu não tenho mais adjetivos para falar de Valência. Perder por 3-2 pelas Palmas em casa, desculpa, vai cair. Não tem mais o que fazer. Campeão da La Liga em 2000, mas não tem mais adjetivo para esse time. Esse time tá esfacelando e tá indo embora. Não há o que a gente possa fazer com esse Valência, né? E Las Palmas ainda é um time que tá brigando para cair junto com o Valência. Jogo completo direto para ele ali. Completo direto Sim, para jogo ele. direto, perdeu, não conseguia produzir, então dificilmente vai conseguir coisas melhores nessa temporada o Valência. Exatamente. Bom, passando então aqui para este quadro que a gente vai começar a trazer o campinho para vocês. Esse campinho até faltou colocar a fonte ali que é da SoftScore, tá? Então a gente sempre vai trazer esse campinho para vocês aqui dos os 11 da jornada. Tá, até que era jornada, não é jornada 9, aqui são os 11 da jornada. Bom, então o Lewandowski o 9, acho que com dois gols não tem muito o que discutir, realmente é isso. O Rafinha também com uma ótima partida que faz total sentido. O Griezmann também fez uma ótima partida. O Iñaki Williams também uma ótima partida, o Berrenguenchea, né, aqui do Atlético de Bilbao também. Acho que não tem muito que fugir, talvez poderia ter aqui o Mbappé, talvez o Vinícius, mas também não foram grandes destaques. Acho que o Pablo Torre entra no segundo tempo, faz dois gols ok, mas para ser meio campo, aqui é muito mais por causa do algoritmo, porque para mim o Camavinga jogou muito mais do que ele. O Pedri com certeza, acho que faz sentido estar aqui, mas para mim o Camavinga faria muito mais sentido. Na parte defensiva, do Bilbao, o Vivian, o Witzel do Atlético de Madrid e o Raio do Mallorca, até porque o Mallorca acaba por ganhar o jogo, e o Remiro da Real Sociedad, que consegue a importante vitória em cima do Girona. Então acho que é um bom 11 aqui. Talvez o único que eu colocaria, não colocaria o Pablo Torre, colocaria o Camavinga, pelo menos a nível de meio campo, né? Tem Sim. um comentário aqui, Fer? Muita coisa aí também desses 11 melhores aí é mais questão do tamanho da vitória do Barcelona, o 5-1, então influencia muito. Verdade. Verdade. Boa, passando aqui então para nossa tabela. Então o Barcelona, primeiro colocado, 27 pontos, só uma derrota, 9 vitórias, 33 gols marcados, um ataque poderosíssimo, tá fazendo mesmo muito gol, 10 gols sofridos. O Real Madrid em segundo com 24 pontos, 3 atrás do Barcelona. Então o clássico vai ser para colar de vez e botar aquela pressão, porque não vai passar. Porque, só para quem não sabe o regulamento, tá? A tabela de La Liga, ela não considera confronto direto até a tabela acabar. Ele só considera ao final do campeonato. Por quê? Porque ele considera. Por que ele não considera isso os confrontos diretos? Porque tem as diferenças de jogos, que às vezes algum time pode ter algum jogo a mais, algum jogo atrasado, alguma coisa assim. Então, pela regra, ninguém entende muito bem por que se faz essa regra, mas não considera confronto direto. Então, se o Real Madrid ganhar do Barcelona, não vai passar o Barcelona por ter a questão do confronto direto. Tá? Porque ainda vai estar abaixo do saldo. O que ele vai considerar é o saldo de gols, nem a quantidade de vitórias. Ele não vai olhar para isso, ele vai olhar para a questão de saldo de gols. Depois tem o Atlético de Madrid, já com 20 pontos, 7 do Barcelona, 4 do Real Madrid, então tá ficando, e é o que a gente falou, realmente está ficando. O Villarreal, que infelizmente decepcionou, podia ter continuado encostado ali no Atlético de Madrid, acho que o empate saiu bem caro, né? Podia estar com 20 pontos aí também. Depois a gente tem o Atlético de Bilbao,
que a vitória foi muito importante, trouxe saldo também para esse time, 17 pontos. O Mallorca, que a gente está falando ali no caso, que é a grande surpresa aqui no caso, 17 pontos, mais uma vitória do Mallorca, acho que é bem legal, né? A gente até pode voltar aqui rapidinho para dar uma olhadinha. O Mallorca ganhou do Rayo Vallecano, eu até brinquei como que o Rayo Vallecano consegue se complicar, mas é que esse Mallorca também está muito bem, né? 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Até acho que é interessante, o Mallorca é um time que a gente pode fazer algumas análises aí para fazer um videozinho para a galera. Interessante porque é um time muito pequeno para ter um grande destaque como tá tendo, como foi no Girona na temporada passada. O Betis em sétimo então com 15 pontos. A vitória é importante para ficar aqui nesse bloco de cima, mostrando para Bilbao, para Mallorca e para Villarreal que quer chegar ali também. Tem elenco para isso, tem um bom time esse time do Betis, então precisa ter essa sequência também. O Sassuolo em oitavo com 15 pontos, boa posição para o Sassuolo. O Rayo Vallecano que vem fazendo uma boa temporada, acabou dando uma escapada com o Mallorca, mas era um jogo até que, se tu olhar com o Mallorca com 14, o Rayo Vallecano com 13, estavam disputando a posição, valia essa sexta posição ali também, deu Mallorca. O Celta de Vigo perdeu, mas tá em décimo colocado também. Depois, virando a página, a Real Sociedad subindo um pouco, que estava quase na zona de rebaixamento, conseguindo se recuperar, então chegando a 12 pontos. O Girona em décimo segundo com 12 pontos com a derrota, então perigoso, porque tá próximo ali na zona de rebaixamento, ainda são 4 pontos, mas tem que tomar um certo cuidado. O Sevilha, que é um outro Valência, que é um Valência ainda melhorado, mas tem que abrir seu olho, porque a coisa pode complicar, não está performando bem, jogos muito fracos. E vamos lá, Barcelona e Sevilha, a gente esperava um jogo bem aberto e não é. A gente já viu outros jogos de Barcelona e Sevilha muito melhores do que esse 5-1. Mas claro, mérito do Barcelona também. O Alavés em 14º com 10 pontos, o Espanhol em 15º com 10 pontos, o Getafe 16º com 9 pontos, o Leganés 17º com 8 pontos. Aqui está o ponto do que a gente estava falando do Atlético de Madrid. Sofrer contra o 17º colocado não dá para sofrer nesse nível aqui. Tem que conseguir fazer mais. Real Valladolid venceu, então deu uma respirada, foi para 8 pontos. O Las Palmas, que é o que a gente falou, que o Valência era o jogo completamente direto para o Valência e não tinha como a gente imaginar que o Valência ia perder em causa para Las Palmas. Conseguiu perder e eu acho que dificilmente nesse ritmo aqui o Valência vai escapar. O Valência é o último colocado, então, com 6 pontos também. Fê, mais alguma coisa aqui de classificação? Ah, claro que ainda está no começo da temporada. O Valência aí tem 6 pontos. O primeiro ali fora da zona, o Leganés, tem 8. A diferença é pouca. Mas a nível de futebol, o Valência não convence. Não consegue demonstrar que o time consiga sair dessa situação. Então, é difícil a situação do Valência, porque é um time que já ganhou títulos, não é um time pequeno, um time qualquer, mas é difícil, o futebol não convence. É, realmente. Boa, passando então para a próxima jornada, jornada 11, ela vai acontecer então na sexta, sábado, domingo e segunda, né? Ela começa no 25 e termina 28, exatamente. Então, na sexta-feira, abrindo a rodada, a gente tem Espanhol e Sevilha. Daqueles jogos que o Sevilha costuma se enrascar e não pode se enrascar porque a gente viu que não está muito bem na tabela. Depois a gente tem Valladolid e Villarreal. Valladolid está na zona de rebaixamento, o Villarreal tem que conseguir fazer 3 pontos aqui no sábado, tem que conseguir fazer isso. Rayo Vallecano e Alavés, acho que é um jogo para o Vallecano fazer pontos, está bem, então acho que é um jogo que o Vallecano joga bem lá em Vallecas, né? Costuma incomodar bastante lá em Vallecas, é um estádio bem chato de jogar, torcida muito próxima, estádio pequeno, pressão é grande, então é um eu acho que da Raio Vallecano aqui, aposto que o Raio Vallecano tem boas condições de fazer isso. Las Palmas e Girona. Bom, Las Palmas acabou de ganhar um suspiro, ganhou do Valência, mas o Girona tem que conseguir ganhar. Até porque tem que ver como é que foi na Champions também, mas se vier bem embalado da Champions, dificilmente acredito que perca para o Las Palmas também. Real Madrid e Barcelona, o grande jogo. Então, no domingo, no sábado, às 8 horas, achei genial isso aqui, o jogo sendo sábado, não no domingo. Acho que é um programão legal de 8 horas da noite ver um Real Madrid e Barcelona, é bem interessante mesmo. É, até pro horário europeu eu gosto bastante. Isso para a Espanha às 9 horas, aqui é o horário de Portugal, tá? Então realmente é um horário muito prime de sábado à noite, coisa que eu sei que no Brasil não vinga. O brasileiro ama futebol, mas eu odeio e reclama quando tem jogo sábado 9 da noite. Porque é tarde, porque é sábado, enfim. São um pouco de opiniões sobre, de fato, quanto você gosta do esporte ou não. Então, isso aqui é um jogo super prime e bem legal de eles terem colocado no sábado. No domingo a gente tem Leganés e Celta, um jogo muito de disputa ali, o Celta está um pouco mais para cima também, então é importante o Celta TV conseguir se recuperar logo e ganhar esse Leganés.
Getafe e Valência, mais um jogo que o Valência joga por desespero, mas se perdeu dentro de casa do Las Palmas é difícil a gente imaginar que fora de casa vai conseguir fazer muita coisa, mas vamos acompanhar. Acho que da Getafe, ainda mais que acabou de conseguir empatar com o Villarreal, querendo ou não dar uma moral legal para jogar em casa. Betis Atlético de Madrid é um jogo bem legal de assistir, um jogo bem interessante, que o Betis é um time bem interessante também, então quero ver se eu dou uma vista de olhos nesse jogo aqui também, que é bem legal. Real Sociedade e Osasuna, vamos ver se o Real Sociedade agora em casa consegue engatar ali a terceira vitória seguida para subir de vez e mostrar essa força que essa Real Sociedade já mostrou que tem para ganhar essa Osasuna. O Osasuna não está tão baixo na tabela, está em oitavo, então não é um jogo tão simples assim para a Real Sociedade, mas em casa a gente espera conseguir ganhar para disputar. E acho que esse Mallorca e Atlético Bilbao também vai ser interessante, que o Mallorca está lá em cima, o Atlético Bilbao também está lá, vale muita coisa a nível de tabela, né? Então é bem interessante esse jogo aqui para segunda-feira às 8, né? Provavelmente a gente vai estar gravando. A gente vai estar em via de gravar, o jogo vai estar acontecendo ou vai estar por via de acabar. Se a gente gravar na segunda-feira, a gente grava sempre na segunda ou na terça-feira, no caso, depois da rodada. Então, provavelmente a gente vai estar falando com vocês, o jogo vai estar rolando, a gente vai dar um status para vocês, ou o jogo vai estar por via de terminar, né, Fê? Três jogos importantes aí para essa rodada, para acompanhar a Mallorca e Atlético Bilbao. Jogo times que estão próximos ali na tabela. A Real Betis Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid pode se complicar contra o Real, contra o Betis, né? Betis. Então pode se complicar. É um jogo perigoso, um jogo difícil. Não é jogo que ele vai achando que vai chegar lá e vai sair com a vitória fácil, fácil. É um jogo difícil. Tem futebol para sair com a vitória. E claro, e o jogo destaque da rodada, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid em casa contra o Barcelona, e aí o Barcelona é o time que está com o melhor ataque na temporada. O time está muito encaixado, o time jogando muito bem. E o Real Madrid fazendo mudanças, fazendo testes para poder achar os seus 11 melhores. Então, Ainda acho vamos. que terceiro no Bernabéu foi um bom negócio para o Real Madrid, porque a pressão em Montjuic ia ser bem pior, ia ser bem difícil o Real Madrid conseguir, quiçá, sair com empate de lá, tá? Sim, Neste momento da temporada, né? melhor esse jogo ser no Bernabéu e o jogo do retorno ser lá do que se fosse o contrário. Eu acho que sim. Pelo momento das duas equipas, eu acho que sim. Fê, mais alguma coisa de La Liga para nós? É tudo. Jogos importantes próxima rodada aí pra gente acompanhar. Boa, malta, então fechamos aqui a jornada 10 da La Liga, passamos a jornada 11 para vocês também. Não esqueçam de dar um like no vídeo, seguir nosso canal, ativar o sininho e fazer comentários também, porque a gente gosta de bater papo sobre futebol, né? Bora falar sobre futebol. Tá bom, gente? Obrigado a todos, um abraço a todos, até a próxima.